Boa tarde, sejam bem-vindos a Lousada e a uma organização do Clube Automóvel de Lousada, ao 65º Rallycross de Lousada. Este briefing destina-se ao Campeonato de Portugal de Iniciação de Kartcross, Campeonato de Portugal de Rookies de Kartcross, Campeonato de Portugal de Kartcross, Campeonato de Portugal de Super Buggy SS VRX. Este briefing está a ser gravado porque no período que infelizmente vivemos, por causa desta pandemia do Covid-19, uma pandemia que atravessa transversalmente toda a sociedade e que também afeta, obviamente, as nossas provas, portanto, não vai poder haver o habitual briefing verbal, pelo que eu solicito que vejam este vídeo e que leiam atentamente os briefings, portanto, quer o briefing para Kartcross, quer o anexo ao briefing com as regras Covid, portanto, para surtos Covid, para a gente fazer a prova. Portanto, leiam, por favor, atentamente os documentos que vos forem entregues nas verificações administrativas. O meu nome é Vítor Sousa, serei o vosso diretor de prova para este fim de semana, a maior parte de vocês já me conhece. Toda a informação da prova que a direção de prova queira transmitir aos concorrentes já mostrada no posto da meta. O meu local de trabalho é na ponte que está por cima do local da meta. Para esta prova, o desenvolvimento para esta prova, eu vou chamar a atenção do seguinte: para sábado vamos ter uma sessão de treinos livres de 40 minutos para Kartcross e Super Buggy, portanto treinam conjuntamente. Depois vamos ter uma sessão de treinos cronometrados, primeira corrida de qualificação. No domingo teremos um warm-up, segunda e terceiras corridas de qualificação. E depois teremos as corridas finais. Chama a atenção que pela lista de inscritos, neste momento, é expectável que haja final B de Campeonato de Portugal de Kartcross. Peço a vossa atenção para os horários, para cumprirem escrupulosamente os horários, porque nesta situação em que estamos todos a viver e é uma dificuldade acrescida para a organização desta prova, portanto, da nossa parte temos que cumprir os horários para minimizar, digamos, a onda de choque que o Covid está a causar, portanto, o ambiente Covid está a causar nas nossas provas de desporto automóvel. A ordem das categorias para esta corrida será, para as corridas de qualificação, será iniciação de Rallycross, Supercar Divisão 1, 2 e 3, Nacional 2 rodas motrizes, Nacional A1.6, Nacional Super 1600, Super Buggy SS VRX e finalmente Kartcross, iniciação de Kartcross e Rookies de Kartcross. Para as corridas finais, a ordem será diferente, será iniciação de Rallycross, Supercar Divisão 1, 2 e 3, Nacional A1.6, Super 1600, Kartcross, iniciação de Kartcross e Rookies de Kartcross, Super Buggy SSV RX e Nacional 2 rodas motrizes. Chama a atenção para as credenciais que vos forem distribuídas, elas têm que estar sempre, vocês têm que as ostentar, elas têm que estar sempre visíveis, ainda mais neste ambiente, mais uma vez falo neste ambiente, em que estaremos todos condicionados, portanto os acessos vão ser muito condicionados, pelo que as vossas credenciais têm que estar ostentadas. Relativamente às bandeiras, elas fazem parte do Código Desportivo Internacional e dos seus anexos. Eu vou apenas chamar a atenção da bandeira vermelha e a bandeira amarela, que serão as mais importantes. Se for exibida uma bandeira vermelha, significa que a prova está interrompida, manda interromper a prova por questões de segurança ou qualquer outro motivo que coloque em risco a continuação dessa corrida. Portanto, os pilotos não podem continuar em prova, têm que desacelerar, têm que reduzir drasticamente o andamento e dirigir-se ali para o posto 7 e aguardar indicações ou se pararem noutro local que vos dê indicações para o fazer para a corrida depois ser retomada nas condições em que puder ser. Se eventualmente virem uma bandeira amarela, significa que há uma obstrução da pista, ou um carro parado, ou um obstáculo que está a condicionar a vossa corrida pelo que estão interditas as ultrapassagens. Desde a mostragem da bandeira amarela até ao obstáculo, podendo depois retomar a vossa corrida, ou seja, podendo efetuar ultrapassagens a partir do obstáculo. Se eventualmente estiverem duas bandeiras amarelas exibidas, é porque esse obstáculo é maior ou está a ocupar uma parte substancial da pista, pelo que se deverão de preparar, poderão ter que parar.
Os cuidados particulares a observar este circuito, eu chamo a atenção que o circuito é feito no sentido dos ponteiros do relógio, a pole position é do lado direito da grelha de partida, e que é proibido fazer simulações de arranque, manobras de zigue-zague, etc. E chama a atenção especial para os pilotos, se tiverem que abandonar o circuito, nunca o poderão fazer lá embaixo na curva 1. Sempre que queiram abandonar o circuito porque não têm condições para continuar o vosso treino ou a vossa corrida, podem sair aqui pela Joker Lap e fazem ali a subida, ou sair pelo posto 7 e aguardar indicações dos comissários no local, ou se tiverem que parar em qualquer ponto da pista, deverão fazê-lo em segurança, nunca na zona de trajetória. Tentar tirar o carro fora da pista ou colocá-lo fora de uma zona de trajetória, se for o caso. Também chama a atenção para manobras antidesportivas, que estão totalmente interditas, como toques, empurrões, mudanças de direção, etc. É totalmente interdito. Chama ainda a atenção para o cumprimento do anexo L ao Código Desportivo Internacional, no seu capítulo 5º, Código de Conduta em Circuitos Off-Road, em especial o artigo 2, ultrapassagens, controle do veículo e limites de pista. Simulações de arranques. Estão permitidas simulações de arranques apenas após a bandeirada de xadrez e apenas no final dos treinos livres, ou seja, quando vocês fizerem o vosso treino livre, depois da bandeira de xadrez, fazem a volta de desaceleração. Quem quiser fazer a simulação de arranque, sai ali pelo posto 7 e aguarda as indicações dos comissários do local. Quando eu entender que há condições para fazer, fazem a simulação de arranque, já não vão dar mais nenhuma volta e saem aqui pela Joker Lap. As simulações serão feitas uma a uma e só nos treinos livres, no final dos treinos livres. Portanto, é proibido fazer simulações de arranque no final dos treinos cronometrados ou warm-up, como é óbvio, não é? A entrada em pista. Antes de entrar em pista, devem de verificar que o vosso equipamento está em conformidade, se está tudo bem vestido, se está tudo bem arranjado. Os vossos números de competição têm que estar limpos e visíveis, e também é proibido, verifiquem que é proibido qualquer tipo de joalharia que possa pôr em causa a vossa segurança. A pré-grelha, portanto, a pré-grelha, devem de se dirigir atempadamente à pré-grelha. Os vossos assistentes que vão à pré-grelha não podem passar a zona de fim de pré-grelha, e chama a atenção mais uma vez nesta situação especial do surto de Covid que sempre que estejam em pré-grelha e saiam das viaturas devem colocar uma máscara. Os vossos assistentes têm obrigatoriamente de estar com uma máscara e devem de verificar o distanciamento social exigido pela Direção-Geral de Saúde. Chama a atenção também que o acesso à pré-grelha termina 5 minutos antes, conforme está escrito nos regulamentos, termina 5 minutos antes do vosso treino, corrida ou o que for, e pelo que peço que tragam as viaturas para baixo atempadamente para fazerem a vossa corrida, porque a corrida já vai ser de alguma forma, portanto o desenrolar do evento vai ser de alguma forma já mais lento, ou vai ter alguma resistência por causa de respeitar as regras Covid e desses distanciamentos e dessas coisas todas, mas como estamos a ver uma situação especial, devemos tentar contrariar isso e apresentarmos o mais cedo possível em pré-grelha para depois não sermos excluídos de corridas ou do que for. Para os treinos livres, conforme eu disse, portanto, vai haver uma sessão de treinos livres de 40 minutos, será conjunta para kart cross, iniciação de kart cross, rookies kart cross e para o Campeonato de Portugal Superbuggy. Portanto, o vosso treino livre são séries com 3 voltas, fazem 3 voltas, saem da pré-grelha, fazem 3 voltas, bandeira de xadrez, volta de desaceleração, querem fazer simulação de arranque para lá embaixo, não querem, saem diretamente ou para paddock, ou se quiserem podem voltar a entrar em pré-grelha, desde que estejam no intervalo de tempo dos 40 minutos para repetirem a vossa sessão. Fechado o intervalo de tempo, não vale a pena irem para a pré-grelha, porque já não poderão voltar a repetir a vossa sessão de treinos. Para os treinos cronometrados, haverá uma única sessão para cada condutor, com 5 voltas, sendo a primeira de lançamento e as outras 4 as voltas cronometradas, registados os tempos. Portanto, fazem as 5 voltas, bandeira de xadrez, volta de desaceleração, não há espaço para simulação de arranque e saem para o vosso paddock. O warm-up para domingo será uma sessão única para cada piloto em séries com 3 voltas. 3 voltas, tipo treinos livres, não há simulação de arranque, bandeira de xadrez, volta de desaceleração e podem sair.
Haverá 3 corridas de qualificação, com 6 voltas cada uma, conforme está previsto nos campeonatos de kart cross e campeonato de Superbug, e corridas finais, haverá uma corrida final com 8 voltas, à exceção do kart cross, que tudo indica que vamos ter, portanto, uma final B, também com 8 voltas para apurar os 3 pilotos para a final A. O procedimento de partida, durante a formação da grelha, a luz vermelha estará sempre acesa, o semáforo vermelho estará sempre aceso, é formada a grelha de partida. Assim que a grelha esteja formada, é exibida uma bandeira vermelha nas vossas costas, uma bandeira verde, nas vossas costas, onde o comissário, com essa bandeira verde, mostra-me que a grelha está formada, e eu, se tiver condições para arrancar com a corrida, dou indicação então para passar a bandeira vermelha à vossa frente. Depois dessa bandeira vermelha passar, vão ver uma placa com indicação de 5 segundos aqui na meta. Essa placa é mostrada, terminados os 5 segundos, a luz vermelha apaga, estão em prova. Só estão em prova quando a luz vermelha apagar. Os corredores de partida são corredores que estão pintados no sol, como toda a gente sabe, e está nas prescrições específicas. Esses corredores são para respeitar. Se transpuserem os corredores, este ano as regras são diferentes. A penalização em tempo atribuída ao piloto que transpuser os corredores é de 3 segundos, a somar ao vosso tempo de corrida. Esta pena, se eventualmente transpuserem os corredores, mas a situação for grave ou provocarem uma complicação, será alvo ao objeto de observação do Colégio de Comissários Desportivos, que poderá aplicar outras penas que poderão ir até à desqualificação. Atenção às falsas partidas. As falsas partidas dão-se quando os pilotos arrancam antes da luz vermelha apagar. Nós temos um sistema de detecção de falsas partidas, um sistema mecânico e elétrico. Portanto, são umas varetas acionadas eletricamente, que quando vocês empurram essas varetas, se elas fizerem um movimento antes da luz vermelha apagar, será dado um sinal, portanto, para os juízes de facto da partida, que imediatamente terão acesso à linha que fez a falsa partida. Havendo uma falsa partida, esse concorrente será penalizado, será, portanto, dada a indicação aqui na meta com uma placa de falsa partida, e esse condutor sabe que tem que cumprir uma volta extra de Joker Lap. A Joker Lap neste circuito está interdita na primeira volta. Na primeira volta ninguém pode entrar na Joker Lap. Só depois de passarem a linha de meta e darem a primeira volta é que podem utilizar a Joker Lap. Têm que ir em cada corrida pelo menos uma vez à Joker Lap. Nos casos das falsas partidas, como eu referi anteriormente, terão que passar 2 vezes. Se não passarem, terão as implicações em tempo, conforme estão descritos nos regulamentos. Primeira volta é interdita a utilização da Joker Lap. Quem pretender fazer a Joker Lap, existe uma linha amarela que é o corredor de Joker Lap. O piloto que vai fazer a Joker Lap tem que entrar no início do corredor, não pode transpor o corredor, não pode andar ali arbitrariamente, tem que entrar no início do corredor e cumpre Joker Lap. Mas se por qualquer motivo entrou no corredor, mas não vai fazer naquela volta, decidiu que não quer fazer naquela volta, está no direito de o fazer, mas tem que seguir o corredor até final e sai no final do corredor de Joker Lap e fará o mesmo procedimento para a outra volta em que entender fazer a Joker Lap. O final dos treinos, corridas de qualificação e corridas finais será sempre com a mostragem da bandeira de xadrez, que assim que os pilotos vejam a bandeira de xadrez sabem que terminou aquele evento, seja treino, seja o que for, fazem uma volta de desaceleração, ninguém sai lá embaixo, como é óbvio, fazem uma volta de desaceleração e saem depois aqui pela Joker Lap. Cerimónia de pódio, mais uma vez devido ao surto da pandemia do Covid-19, não há cerimónia de pódio, ou seja, os pilotos no final da prova, os que tiverem direito ao prémio, terão que se dirigir ao secretariado da prova para receber o vosso prémio, portanto não vai haver cerimónia de pódio. Comportamento e conduta é exigido a todos os pilotos, é o mínimo, portanto, que tenham as atitudes corretas com oficiais de prova, a direção de prova, a organização, assim como eu próprio zelo para ter a maior cordialidade com todos vocês, como tem sido prática minha, faço mesmo questão que isso seja, assim como os meus oficiais de prova também têm que ser o mais cordiais possível com vocês, e é exigível que seja recíproco e vocês também, sempre que tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de falar connosco, que o façam com a cordialidade que é exigida nestes eventos. Qualquer reclamação que tenham ou qualquer dúvida, podem se dirigir às relações com os concorrentes,
e tirar essa dúvida com as relações com os concorrentes. Eles estão habilitados a dar qualquer informação se transpuser a relação com os concorrentes, pois pronto, nessa altura dirigem-se a mim e eu próprio vos tirarei a dúvida ou esclarecerei aquilo que vocês precisarem. Já agora solicito que sempre que falarem com as relações com os concorrentes, conforme está no anexo ao briefing, portanto para Covid-19, é um anexo especial, sempre que se dirigirem às relações com os concorrentes, façam-no só uma pessoa, por favor, e façam-no o mais breve possível. Portanto, evitem com o distanciamento social, como é óbvio, com máscara, uso de máscara, mas façam-no o mais breve possível. Parque fechado, quando terminarem as corridas finais e vocês deslocarem as vossas viaturas para parque fechado, devem de abandonar rapidamente, o mais rapidamente possível a vossa viatura. Vai ser criado no parque fechado uma baia para vocês utilizarem, portanto saem do parque fechado apenas por aquele percurso e sempre garantindo distanciamento social entre vocês, entre os pilotos. Portanto, saem da viatura, distanciamento social, cumprir as regras da DGS. É obrigatório, colocam a vossa máscarazinha, etc. Os croquis de circuito e plantas de circuito estão nos vossos regulamentos, nos regulamentos das provas, da prova, estão nos briefings, estão disponíveis, portanto vocês podem consultar toda a regulamentação da prova no site da FPAC, regulamento particular da prova, etc., os briefings escritos, e onde este briefing que está a ser gravado também estará disponível para a vossa consulta. Qualquer dúvida que tenham além deste briefing, podem retirá-la com as relações com os concorrentes, com os números que eles têm ao vosso dispor já neste momento no regulamento particular da prova, ou na altura da prova, se tiverem alguma dúvida que extrapole toda esta situação, podem falar comigo através das relações com os concorrentes. Eu fiz um briefing, um anexo ao briefing, um anexo Covid-19, um anexo que respeita o comunicado 49 de 2020 da Federação, portanto, um anexo onde impõe regras para que a realização desta prova seja possível em ambiente Covid, e como tal temos todos que cumprir, e eu estou sempre a chamar a atenção. Segurança é aplicar, higienização das mãos, utilização da máscara, é necessário cumprir, sempre cumprir, para que todos possamos vir aqui, fazer a prova, sairmos todos em segurança e nenhum de nós ser prejudicado pela realização desta prova. Os acessos e deslocamentos dentro do recinto serão muito restritos. Sempre que entrarem no recinto esportivo será medida a temperatura, isso será feita todas as pessoas, seja oficiais de prova, direção de prova, obviamente, organização, assistentes, tudo o que for pessoas que entrem dentro do recinto. O recinto está hermeticamente fechado, portanto vocês sempre que precisem de entrar vão ter que medir a temperatura, e peço desculpa, mas têm que o fazer as vezes que forem necessárias, desde que entrem e voltem a sair. Briefing verbal, conforme eu disse, não há dada estas condições. No entanto, agradeço que leiam o briefing escrito quando vos for entregue, ou ele vai ser publicado, penso que ainda hoje será publicado o briefing escrito, e vejam atentamente este briefing verbal que eu estou aqui a gravar. Verificações documentais. Nas verificações documentais só poderá estar uma pessoa de cada equipa. Essa pessoa, portanto, as pessoas quando forem às verificações documentais têm que respeitar as regras de distanciamento. Portanto, o representante de uma equipa para o representante da equipa da frente tem que dar os 2 metros, o distanciamento social, tem que estar com máscara dentro do circuito. Dentro das instalações de circuito têm que estar sempre equipados com máscara, nós próprios também vamos estar, toda a gente vai estar equipada com máscara. Quando forem às verificações documentais, no local têm os produtos próprios para a higienização das mãos, etc. Têm que o fazer, têm que fazer desinfecção, têm que respeitar sempre essas regras. Respeitar as regras de distanciamento também com os elementos de organização que estão a fazer a verificação documental. Nas verificações técnicas iniciais, conforme o local está indicado no regulamento particular, ou no aditamento, neste caso, só poderão estar 2 assistentes com cada viatura, e terão sempre que manter também aqui o distanciamento, higienização, etc. no local. Em todo o circuito vai haver regras para higienização. Verificações intermédias ou pesagens, é tudo igual. Verificações técnicas finais, o procedimento é sempre o mesmo. No parque fechado, conforme eu já disse,
os pilotos abandonam a viatura no parque fechado, no local que vos for indicado, e saem rapidamente. Peço por favor que evitem os festejos entre pilotos. Infelizmente, é como eu disse, isto é transversal e infelizmente estamos a viver uma pandemia que nos atinge a todos, ou poderá eventualmente atingir e que poderá ser até ter algumas consequências graves em alguns de nós. Portanto, peço a todos que respeitem este distanciamento e que respeitem estas regras de distanciamento social e regras de higienização, colocam a máscara, etc. No Parque de Assistência ao Paddock, a organização teve o cuidado e respeitando, portanto, as orientações, as diretivas da FPAC, em garantir distanciamento social entre as equipas. Portanto, não poderá haver aquele confraternizar habitual das equipas, as pessoas terão que estar confinadas ali ao seu espaço, deslocar-se o menos possível, terão uma entrada e uma saída para o fazer, relativamente terão que usar máscara, obviamente, naquele local, e vai ser também distribuído material para a higienização das mãos, terão que o fazer a todo momento, e no local vão ser colocados vários múltiplos recipientes para lixo, seja sacos, seja baldes, não sei o que é que lá vão colocar. Portanto, está interdito, está completamente interdito no final do evento ficarem máscaras, luvas ou o que for no chão. Todos esses equipamentos têm que ser colocados nesses recipientes, ou quaisquer outros que abandonem no local terão que ser nesses recipientes. Aliás, esta regra já existia nos regulamentos, portanto já era interdito abandonar lixo no local, mas agora, e sobretudo estes lixos higiênicos, vamos lhe chamar assim, não podem ser abandonados. Isto é válido para todo o paddock, obviamente. Na pré-grelha é a mesma coisa. Portanto, atenção ao distanciamento social, cerimónia de pódio não vai haver, conforme eu falei. Sala do colégio de comissários, assim como outras salas, sempre que os pilotos tenham que se deslocar aqui, seja para apresentar uma reclamação ou fazer um apelo, que é o vosso direito, terão que o fazer solicitando às relações com os concorrentes para se deslocar aqui, e sempre que, ou se eventualmente forem, portanto, convocados pelo colégio de comissários desportivos, por qualquer motivo, terão que vir aqui, mas sempre com máscara. Sempre que venham aqui têm que higienizar aqui as mãos e manter a distância social para todos os elementos da federação e todos os elementos do clube e todos os elementos que aqui estiverem presentes. Isto é válido para a sala de colégio de comissários desportivos, assim como outras salas a que eventualmente tenham que ter acesso, que os acessos, como eu disse, são áreas restritas, onde terão sempre que usar máscara em qualquer circunstância e higienizar as mãos sempre à entrada e à saída. Muito importante, se algum dos elementos da equipa, assistentes, pilotos, alguém sentir sintomas descritos para a Covid-19, portanto, o aumento de temperatura, a tosse, etc., todos esses sintomas que estão descritos, deve imediatamente alertar a organização, deve procurar isolar-se o mais rapidamente possível e depois a organização colocará os meios que tem ao dispor para fazer o vosso isolamento e avaliação por profissionais de saúde, obviamente, para detectar logo, fazer uma triagem à partida, se eventualmente esses sintomas são suspeita de Covid-19, se o forem, terão que ser tomadas as medidas convenientes. E pronto, uma situação muito difícil esta, a prova vai ser difícil em termos de organização. Estou convicto, eu tenho acompanhado a organização muito de perto, estou convicto que vamos fazer a prova com todas as condições de segurança e a segurança para todos, os intervenientes, e só peço a todos que respeitem as regras e as normas da Direção-Geral. O distanciamento, eu peço desculpa, mas isto tem que ser sempre falado, é o distanciamento, higienização das mãos, distância social, utilização de máscara e a direção da prova. Desejo a todos uma ótima prova, divirtam-se em segurança e vamos todos ficar bem. Obrigado.